Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Desta vez falando sobre frações. Espero que vocês gostem e entendam. E vamos à aula. Desculpem. Como eu disse, a gente vai ver um pouco sobre comparação de frações. Comparar, na verdade, é dizer quem é maior, quem é menor. Então a gente vai olhar para a fração e vai dizer essa é maior ou então essa é menor. Eu vou fazer a primeira usando figuras, só para a gente ter uma noção melhor, embora seja simples você olhando aí, mas eu vou fazer com figuras, tá? Então, digamos que você tem um inteiro, colocar um círculo mesmo, dividido em duas partes. Então, quando eu tomo uma dessas partes, o número que representa essa quantidade é 1, que foi a quantidade de partes que eu tomei, sobre 2, que é a quantidade de partes em que a figura foi dividida. Então, 1 sobre 2 é a primeira fração aqui, ó. Então, essa fração aqui, olha, é 1/2. E a gente vai ler assim, 1/2. Para a segunda fração, observe que a figura continua sendo dividida em duas partes, só que agora eu tomo 3 dessas partes. Então, a primeira, então eu divido em duas partes. Como eu preciso tomar 3 partes, então aqui não vai dar. Então eu pego outra figura, da mesma, lógico, dividida na mesma quantidade. Então aqui eu tomei essas duas partes, e aqui mais uma. Então, o número que representa essa quantidade, o denominador é 2, porque cada figura foi dividida em duas partes. E o numerador 3, porque eu tomei uma, duas, 3 partes dessas. Então, essa fração aqui é o que a gente chama de própria, é onde o numerador é menor do que o denominador. E essa aqui de imprópria, que é quando o numerador é maior do que o denominador. Uma outra forma de representar isso aqui, ó, seria com um inteiro, que é essa parte, ó, um inteiro, e aqui é essa fração, a mesma coisa, ó, 1 sobre 2. Então seria essas duas coisas juntas, ó, que a gente chama de número misto, representa essa quantidade. Então quando eu junto aqui, ficaria assim, ó, um inteiro e 1/2. E aí tem como a gente resolver isso aqui, que é da seguinte forma, ó, eu multiplico a parte inteira pelo denominador da fração. Então, 1 vezes 2 dá 2. E somo com o numerador. 2 mais 1, 3. Isso, quando eu faço isso, eu obtenho o numerador da fração. E o denominador é o mesmo que está aqui. Tá vendo? Então, olha, é a mesma coisa. Certo? Então, 1 inteiro e 1/2, é assim que a gente lê. 1 inteiro e 1/2 é a mesma coisa que 3/2. Tá? Então, repetindo mais uma vez, você pega a parte inteira, multiplica pelo denominador da fração ou da parte fracionária, soma com o numerador. Isso nos dá o numerador da fração que a gente está obtendo. E o denominador é o mesmo que está aqui. Tá bom? Então, se a gente olhar para cá, quem é maior? 1/2 ou 3/2? Olhando para aqui, para as figuras. Olha, vamos ver, tá? Essa fração aqui representa essa quantidade. Tá bom? Essa fração aqui representa essa quantidade aqui, ó. Uma outra forma da gente observar isso, a gente colocou figuras aqui, mas uma outra forma da gente identificar quem é maior e quem é menor primeira coisa, você olha se as frações têm mesmo denominador. Nesse caso aqui tem, tá vendo? Aqui é 2, aqui também é 2. E aí você olha para o numerador. Aqui tiver maior numerador, é a maior das frações. Tá certo? Para a gente não estar fazendo figura sempre. Então, ó, se duas frações têm mesmo denominador, a maior é a que tem maior numerador. Tá bom? Então, nesse caso aqui, a maior é 3/2. Tá bom? E outra forma seria, ó, aqui eu tenho uma parte de duas, aqui eu estou tomando 3 de duas. Então, aqui vai ser maior. Né? Eu estou tomando 3 partes, aqui só estou tomando uma. Certo? Então, nós vamos usar, para comparar essas frações, os símbolos de... Esse símbolo a gente chama de maior e esse menor. Mas isso é só uma forma para ficar mais fácil quando a gente vai resolver, tá bom? Mas os dois símbolos servem para a mesma coisa. Esse, ó, significa que na parte aberta, o número que estiver na parte aberta é maior e o que estiver na parte fechada é menor. Aqui também, ó, o que está na parte fechada é menor, o que está na parte aberta maior. Então, os dois símbolos servem para a mesma coisa, só que a gente acaba
Tá? Então, aqui, 1/2 é menor do que 3/2, certo? Agora, sem precisar a gente fazer figura, vamos responder essa letra B, ó. 4/8 é maior ou menor que 7/8? Menor também, né? Então, 4/8 é menor do que 7/8. 5/6 é maior ou menor que 2/6? Maior. Então, a gente usa esse símbolo, ó. 5/6 maior que 2/6. E a letra D? 3/6 é maior ou menor que 1/2? Maior. Se você observar bem aqui, olha, eles têm denominadores diferentes, né? Então, a não ser que eu esteja usando figuras, que talvez fique mais fácil identificar, assim, olha, com denominadores diferentes, fica complicado da gente identificar. Tá? Então, uma das formas a se fazer é reduzir as duas frações ao mesmo denominador. É o que a gente chama de fração equivalente. Eu vou obter uma fração equivalente a essa com o mesmo denominador que esse, ou o contrário, uma fração equivalente a essa com o mesmo denominador que esse. Tá? Mas se eu pegar 3/6, ó, 3/6, eu posso simplificar essa fração. Vocês lembram como é que simplifica? Por quanto eu divido aqui e aqui para poder simplificar? Qual um número que divide 3 e também divide 6 ao mesmo tempo? Por quanto eu posso dividir 3 e por quanto eu posso dividir 6? Por 3, né? Não é por 2. Por que eu não posso dividir por 2? Aqui tem um número ímpar, tá vendo? Que é 3. Número ímpar não divide por número par. Na divisão natural, como é a que a gente quer aqui, tá? Então, não pode ser por 2. Qual o outro número que divide 3 e 6? Por 3. Então, aqui eu divido, ó, por 3 e por 3. Aí, agora sim. 3 dividido por 3 dá quanto? 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3? 6 dividido por 3 dá 2. Observe ó, que eu simplificando essa fração, obtive essa. Então, o que a gente pode dizer aqui? Que essas duas frações aqui são equivalentes. O que quer dizer frações equivalentes? São frações escritas com termos diferentes, ó, mas que representam a mesma quantidade. Então, quer dizer que 3/6 é a mesma coisa que 1/2. São exatamente iguais, tá? Representam a mesma quantidade, só que elas estão escritas com termos diferentes. Aqui é 3/6, aqui 1/2. Mas quando eu simplifico uma, obtenho a outra. Então, elas são equivalentes, ou seja, são iguais. Então, quer dizer aqui que 3/6 e 1/2 são iguais. Tá certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado, entendido. E até a próxima.